lado. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre um produto que é bem polêmico aí no meio da maquiagem, que são as sombras líquidas e ou cremosas. Por que é um assunto polêmico, né, vamos dizer? Porque são produtos que, claro que podem ser usados de várias formas, que têm muitos benefícios também, que ao mesmo tempo podem ser um pouquinho complicados de trabalhar, manusear, de lidar, ainda mais se você não tiver muita experiência. É mais ou menos o mesmo pensamento dos pigmentos, porque ao mesmo tempo que eles te dão muito brilho, te dão um efeito que às vezes uma sombra comum em pó compacta, né, não consegue te entregar, também tem um lado bem legal, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, e eu vou fazer também uma aplicação aqui junto com vocês. A primeira coisa então que é mais falada aí sobre as sombras líquidas ou cremosas, eu resolvi falar desses dois ao mesmo tempo porque, apesar de ser uma textura diferente, elas são mais ou menos iguais de trabalhar. Então a primeira coisa que costumam falar aí de ser um lado ruim de você trabalhar com sombra líquida ou cremosa é porque ela acumula nas dobrinhas aqui do olho, né? E também porque ela não tem uma boa fixação, uma boa durabilidade aí se usada sozinha. Se você não caprichar na aplicação, se você não fizer uma aplicação com calma, da forma correta, e da forma correta não, né? Porque eu sempre falo que não existe certo e errado na maquiagem, mas se você não encontrar aí uma forma que funcione para você de fazer a aplicação, realmente a durabilidade vai ficar um pouquinho complicada. O que eu sempre recomendo você a fazer? Aplicar com os dedos. Como ela já tem uma textura diferenciada de você trabalhar, né? Não é como uma sombra em pó que você só coloca o pincelzinho ali e a cor já vem no pincel. É complicado você trabalhar com sombra líquida ou cremosa com pincel, porque o pincel vai acabar ficando com a maior parte do teu produto, né? Então você trabalhando com o dedo, dá pra você saber exatamente o quanto de produto está sendo colocado ali, aplicado na região específica, e o seu dedo não vai absorver produto, né, como é o caso do pincel. E sobre a questão da durabilidade, sempre a gente pode fazer o quê? Trabalhar com um pouquinho de sombra convencional, sombra em pó, por cima da sombra cremosa, né? Mas, se você precisar trabalhar só mesmo com a sombra cremosa, o que eu recomendo que você faça? Depois da aplicação, fica um pouquinho ali de olho fechado, dá uma abanadinha ali para você se certificar que a sombra está realmente mais sequinha e mais assentada na pele, vamos dizer. Porque se você só aplicar ali de qualquer jeito e já sair para o lugar que você tem que ir, ou já sair passando máscara de cílios e tal, ela vai se mexer muito enquanto ela ainda não está completamente seca. Seca assim, né? Como eu falei, assentada. Então a probabilidade dela acumular e dela já começar a durar um pouco menos a partir mesmo ali da aplicação, essa chance já é bem grande. Vou mostrar algumas que eu tenho aqui para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é. Uma que eu gosto bastante de usar e que eu até já fiz post no blog é essa aqui da Maybelline, que é a Color Tattoo. Ela vem nesse potinho aqui transparente, ó, e ela é cremosinha, tá? Ela não é líquida, né? Esse aqui é o tom, deixa eu ver, Barely Branded, cor 70. E ela é super coringa porque ela é uma cor bem clarinha. Então assim, eu confesso pra vocês que muitas vezes, principalmente quando eu vou viajar, eu levo só ela e eu uso só ela no olho mesmo. Acabo nem passando nada por cima, porque ela é uma cor mais discretinha, né? Mas ela tem um pouquinho de brilho, ela não é mate. Então você passando, ela já deixa um tomzinho bonito ali no olho. Eu tenho outras duas cores dela, essa mesma sombra aqui da Maybelline, que é um roxinho e um verde meio azul. Ó, quando você vai fazer uma maquiagem mais coloridinha, você pode usar elas, né, como base também, né, como se fosse um primer, mas também dá pra usar sozinha tranquilamente. E aí, outra que eu tenho é essa aqui da Dylos, que se chama Sombra Líquida, Coisa de Quem Ama, e é a cor Sunset. Ó, daí ela vem nessa embalagenzinha aqui como se fosse de gloss. Ó, e essa aqui é uma sombra líquida, né? E aí, umas outras que eu tenho que eu também gosto, essas aqui também já são cremosas, né? Que são esses lápis. Essa aqui é da Mary Kay, da coleção At Play, é a cor Purple Smoke. E esse aqui é o Jumbo da NYX, na cor branca, mas eu tenho várias outras cores, tenho azul, tenho dourado, tenho preto.
E elas são super boas de trabalhar porque elas são cremosas, mas elas vêm em lápis, então você consegue aplicar diretamente aí, sem fazer muita sujeira e tal. Se bem que quando eu uso sombra assim, eu sempre acabo sujando o dedo, porque pra assentar a sombra, como eu falei, né, eu sempre gosto de usar o dedo. Mas, gente, vale lembrar o quê? Que você também pode usar outros produtos que não sejam chamados de sombras para esse fim, né? Como você vai aplicar ali só uma coisa cremosa mesmo, você pode usar, se você tiver um iluminador líquido, se você tiver um blush líquido, nada te impede de usar eles como sombra também. Esse aqui é um iluminador líquido da Colos, vai ter resenha lá no blog em breve. E ele é bem perolado, bem bonito, e nada te impede de você usar como sombra, que também é o caso de um batom. Se você tiver um tom de batom que você goste realmente, que você queira usar ele como sombra, nada te impede. Você só vai precisar tomar aí esse cuidadinho na hora da aplicação e, né, pra se certificar de que ele vai durar e tal, de que vai ficar legal. Então agora que eu já falei um pouquinho, eu vou fazer aqui com vocês a aplicação de uma delas. Assim, a única coisa que não dá pra gente fazer, gente, com sombra líquida e cremosa, é esfumar. Assim, claro que dá se você tiver a mão muito leve, se você tiver um pincel muito específico, porque assim, se ela for muito líquida, fica difícil de esfumar. E se ela for muito cremosa, também ela vai ser difícil de sair do lugar. Então eu recomendo que você faça, por exemplo, se você quer fazer um degradezinho com marrom e usar uma cor ali como destaque para o seu olho, eu recomendo que você faça primeiro o esfumado com o marrom, né? E depois venha aplicando a sombra cremosa ou líquida com batidinhas, que é justamente o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Ó, então vamos lá. Eu vou pegar o meu pincel de esfumar e vou pegar uma sombrinha marrom aqui e vou preparar o meu côncavo normalmente como eu sempre faço. Vou dar uma adiantada aqui e aí quando eu for passar a sombra cremosa eu mostro pra vocês. Bom, já esfumei então o marronzinho, agora vamos lá, vou usar a sombra perolada. Como eu falei pra vocês, eu gosto de usar o dedo mesmo, então eu vou passar um pouquinho aqui, ó, e vou aplicando dando batidinha, não vou ficar arrastando a sombra, com cuidado pra não encobrir o meu marrom. E aí, ao mesmo tempo que eu tô aplicando, eu tô também meio que pressionando pra essa sombra ficar mesmo aqui na minha pele sem transferir depois. Então vejam aí o tomzinho dela. É um meio perolado, meio dourado, que dá pra sair só com ele tranquilamente. Se você quiser vir com uma esponjinha, com um pincel, pra dar um acabamento aqui, deixar ele um pouquinho mais intenso e tal, também dá. Da mesma forma que também dá pra você vir com uma sombrinha em pó e usar qualquer outra cor que seja em cima dessa. Então o que vai determinar aí realmente se a sua sombra vai durar ou não, né, a durabilidade e a fixação também é um pouco da tua calma e da tua paciência aí na hora da aplicação. Eu gosto muito de usar sombra cremosa, eu acho que é super prático, que nem eu falei, quando eu vou viajar às vezes eu costumo levar e faço isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, já dá uma mega diferença no olhar, já fica super mais iluminado e dá pra você usar várias cores. Como eu falei, dá pra você usar outros produtos também que não sejam específicos. Então, esqueci de trazer uma sombra e tem um iluminador aqui, ou tem uma cor de batom aí que seria legal. Pega aí no dedo, vai dando batidinha, dá uma esperada aí depois que você aplicar, fica um pouquinho ali esperando o produto dar aquela assentada, que eu tenho certeza que depois você vai conseguir um efeito legal. E dá pra variar bastante nas cores, né? O legal é isso.
Então essa foi a dica, essa foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o joinha que me ajuda bastante. Deixa um comentário aqui embaixo do que você achou. Qual outra dica de outro produto você gostaria de ver por aqui? Comenta aí que eu vou ficar super feliz de ler. Se você é novo por aqui, se inscreve que tá sempre rolando vídeos e dicas bacanas de maquiagem por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.